Programa Tribuna Livre, olha, o papo está muito gostoso. Nós íamos conversar sobre o Alto Tietê e tal, mas acabou descambando para o lado do mensalão. Aqui o Paulo Costa levantou essa questão e nós estamos discutindo. E eu deixei uma pergunta para os dois. Houve realmente um mensalão? O que foi que aconteceu? Houve o mensalão tucano, houve o mensalão do PT, o Douglas falou que houve um caixa 2. É legal. O que foi que aconteceu? De forma simples, para a nossa população mais simples da nossa cidade, Douglas, entender. Explica para nós o que realmente aconteceu na sua visão. De forma objetiva, o que houve foi o caixa 2 e não houve o que foi colocado e as acusações que foram feitas pelo Supremo, que é a acusação de formação de quadrilha e o maior esquema de corrupção no Brasil. O que houve, de fato, foi o esquema de caixa 2, que nós condenamos também o esquema de caixa 2, tanto é que o PT, ele abriu um processo de discussão interna no partido e estamos fazendo uma discussão na sociedade sobre a necessidade de uma reforma política para que nós possamos mudar as estruturas da política brasileira, principalmente no que se refere à questão do financiamento de campanha. Nós defendemos o financiamento público em contraposição ao que existe hoje, que, da forma que está organizado o financiamento de campanha, inevitavelmente os partidos eles vão incorrer no erro da questão do Caixa 2. Paulo Costa, houve o mensalão tucano, lá do Azeredo e tal, começou lá atrás, houve o mensalão tucano e houve o mensalão do PT? Não, eu não... Essa palavra mensalão, a minha divergência está aí, né, nessa questão mais semântica. Porque eu não entendo como pagamento de mensalidade. Nem o do PSDB lá atrás, em 98. Alguém, né, Paulo, como o PT iria pagar mensalidade para os deputados do PT votar em projetos do PT? Não tem lógica. Então, essa palavra mensalão, eu acho que aí tem aquela... euforia do Roberto Jefferson por conta do escândalo lá de um diretor que ele tinha nos Correios. E aí, para poder tirar o foco, ele também não tinha dimensão que a coisa ia chegar onde chegou. E aí criou essa frase, né? Ele era muito expert em criar frases de efeito. Criou essa frase, a mídia comprou, a grande mídia comprou e reproduziu. O mensalão não existe. O que existe, como foi colocado pelo Douglas, é o financiamento de campanha através de Caixa 2. E que fique bem claro, para ter Caixa 2... precisa ter quem financia o Caixa 2. E quem financia o Caixa 2 são empresas que tiram do seu Caixa 2 para poder dar para político. Não quer aparecer na prestação de conta, tira do Caixa 2 da empresa e dá para político que não pode prestar conta, porque não tem da onde a origem do dinheiro, e aí se utiliza nas campanhas. Esse é um problema crônico. E aí que está, quando o Douglas fala sobre essa questão da reforma política, não é de hoje. Antes do Lula ser presidente, a gente já defendia uma constituinte específica para se aprovar uma reforma política no país, porque é muito desigual, Roberto, telespectadores, é muito desigual às campanhas eleitorais. São campanhas aí do agronegócio, campanhas da FEBRABAN, campanhas da Fiesp, e aí tem a campanha nossa, dos trabalhadores, dos metalúrgicos, das lideranças dos movimentos sociais. Como é que a gente equilibra economicamente isso? Essa discrepância ela só vai se dar a partir do momento que nós tivermos o financiamento público de campanha. Você vai garantir que as pessoas... o segmento que vai para a eleição com muito dinheiro, força ele a discutir política, quais são os rumos do país, porque hoje tem candidato que faz eleição sem discutir com o povo, por conta do volume de dinheiro que se coloca na campanha. Então o problema está aí, nós precisamos mudar isso, Roberto. E isso só se muda com uma constituinte específica, porque o Congresso, lá os 513, tem uma parte do PT e uma parte de outros partidos que querem, mas a grande maioria não quer. Está cômodo do jeito que está. Na realidade... o Congresso Nacional ele não vai querer mudar a regra do jogo que está beneficiando os atuais partidos, Exatamente. Os atuais parlamentares. E eu acho que um aspecto que você colocou, que eu acho que é central na questão do financiamento, é o fato do poder econômico ele prevalecer nas disputas eleitorais. Então nós precisamos mudar essa forma de financiamento, porque hoje o que prevalece são os interesses dos grandes grupos econômicos que financiam candidatos, e esses candidatos, no interior do Congresso Nacional, vai expressar os interesses desses grandes grupos econômicos. Então é por isso
que o PT ele coloca esse debate, a necessidade do debate sobre esse tema para a sociedade, para que nós possamos criar uma outra condição de fazer política aqui nesse país. Eu vou voltar um pouquinho atrás numa pergunta que você coloca, mas o PT mudou, o que foi feito e tal, porque o PT hoje já não é mais o mesmo PT, que o PT ele tá mais na hoje direita. ele está compondo. Admite? Na realidade, o PT ele não tem 50% mais um do Congresso Nacional e nesse sentido ele tem que negociar com os outros setores. E não é o projeto do PT. Então o PT não está sozinho no governo, mas eu acho que é importante frisar, né, Paulo, que mesmo não tendo a maioria no Congresso Nacional, eu acho que o PT ele conseguiu, dentro dos marcos da democracia que nós temos, nós conseguimos avanços significativos, que foi tirar aí mais de 30 milhões de brasileiros da situação de pobreza, mais de 20 milhões de brasileiros ascenderam à classe média, políticas sociais que hoje são políticas reconhecidas por organismos internacionais e que estão sendo implantadas em outros países, né? Hoje nós temos uma situação de crise internacional e o Brasil está numa situação de pleno emprego, né? Porque conseguiu organizar as bases da economia e tem um controle monetário, controle da inflação, né? Investiu na questão do mercado interno e hoje consegue ter uma situação confortável perante a situação do caos econômico internacional. Então, eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão que mesmo não tendo a maioria, mesmo tendo que negociar os seus projetos e os projetos da base aliada no Congresso Nacional, nós conseguimos fazer mudanças significativas e o Brasil hoje é um outro país se a gente for colocar em comparação do que o Brasil era há 10 a 12 anos atrás. Como é que seria possível criar mecanismos para que não houvesse tanta corrupção no Brasil? Vocês pensam sobre isso? Vocês discutem isso? Vocês não são inocentes o suficiente para achar que todos são inocentes lá. Então, como criar mecanismos construtivos para melhorar a qualidade parlamentar, né? O discurso ideológico e, ao mesmo tempo, criar mecanismo que, no mínimo, inibam qualquer tipo de conduta ilícita? A sua pergunta é muito boa, Roberto, porque, mais uma vez, remete a essa questão da origem das coisas. A origem das coisas, a questão da corrupção, ela está onde? Ela está justamente quando você constrói os acordos para a disputa da eleição. O financiamento privado de campanha, eu entendo como o grande mal, é o cerne ali, o centro nervoso da corrupção. Porque o candidato que depende de recursos do setor privado para poder fazer campanha, ele pactua dois tipos de acordo. Um com o povo que vai votar e outro com quem financia. E aí, depois que ele assume o mandato, em vez de defender os interesses do povo que o elegeu, ele defende os interesses daquele que o financiou. É aí que está, é o centro nervoso da corrupção, está no mecanismo que é o sistema político e eleitoral dos dias de hoje. É o dinheiro. Exatamente. Para a gente modificar isso, não tem outro caminho. Não é como o curso da água do rio. O caminho é a reforma política, é uma reforma eleitoral, para a gente acabar com o financiamento privado de campanha. O financiamento tem que ser público, você vai gerar um equilíbrio na disputa. Ou seja, entendeu? O governo daria o dinheiro para cada Hoje o governo já dá, porque o financiamento está embutido onde você falou, que é a questão da corrupção. Está saindo mais caro para a sociedade. Vai ficar mais barato para... Exatamente. Vai ficar mais barato para a sociedade e o financiamento sendo público. Porque você nivela, você barateia as campanhas e você vai tirar o foco do Caixa 2 lá, porque o empresário não vai pegar o dinheiro do Caixa 2 para poder financiar candidaturas. Eu só gostaria que entendesse o seguinte, como é que funcionaria? Por exemplo, nós temos o quê? 51 candidatos por partido em Guarulhos? É isso? Eu acho que é mais ou menos por aí. Vai 50 candidatos. Como é que o partido vai dividir? Seria o quê? Vamos lá, vai R$50 para cada candidato? Ou o candidato que já é vereador, ele poderia receber um pouco a mais? Como é que seria essa divisão, Paulo?
Rapidamente, aí o Douglas complementa, Douglas, rapidamente. Primeiro assim, por isso que nós defendemos a questão da constituinte específica, porque para a gente também não está pronto. Nós temos uma ideia geral daquilo que é o nosso modelo. Só que nós somos um partido que representa um percentual na sociedade. O nosso modelo, por si só, de repente, não vai contemplar a sociedade como um todo, que é plural. Nós precisamos dialogar com os outros partidos. Agora, não tem jeito. Se não tiver uma constituinte específica com setores da sociedade e os partidos só para discutir as regras, que o que você está falando é de regra. Sim. As regras precisam sentar numa mesa para a gente poder pactuar. Quais são as regras? O que de melhor a gente pode fazer que atende os interesses de todo mundo, proporcionando um equilíbrio na disputa. Porque todo mundo quer garantir representatividade, agora você precisa deixar as regras claras. E quem vai estabelecer essas regras é essa constituinte específica, porque o Congresso, se a gente esperar o Congresso Nacional, como o Douglas bem disse, ninguém vai mexer naquilo que está dando certo, né? Se está dando certo até hoje e dessa forma tem lá um grupo, a maioria, que se sente beneficiada com essa regra, eles não vão mexer na regra. E aí nós precisamos avançar nesse tema. Ô Douglas, você tem esperança que isso venha a acontecer, que se comece a discutir profundamente e eficazmente essa questão financeira das campanhas? Nós estamos trabalhando para isso. Não só o Partido dos Trabalhadores, mas a Central Única dos Trabalhadores. Inclusive, nós estamos coletando assinaturas e fazendo debate no interior das categorias profissionais dos sindicatos filiados à Central Única dos Trabalhadores, colocando esse debate, a importância de fazer esse debate sobre a reforma política. Agora você colocou como controlar esse problema no país, que é um problema que ele está presente no setor público, no setor privado, né, dentro dos governos, etc. Eu acho que uma das questões que nós trouxemos como tradição política para esse país e que eu acho que é importante é a gestão democrática do Estado. Nós temos que abrir, primeiro, criar um controle de transparência para que a população tenha portais aí para saber aquilo que é feito com os recursos públicos arrecadados nos estados, no município e no governo federal. E, ao mesmo tempo, criar mecanismos para que a população possa efetivamente participar da vida política do país. Nas administrações do Partido dos Trabalhadores, nós criamos, por exemplo, o orçamento participativo, que é uma forma do cidadão participar e estabelecer para onde que vai ser empenhados os recursos que são arrecadados pela prefeitura. Né? Eu acho que uma outra cultura que foi criada e que foi trazido à tona pelos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma foi a criação das conferências de educação, conferência das cidades, as mais diversas conferências que têm a possibilidade de trazer a população para debater as políticas públicas do país e que são referências aí para o Plano Nacional de Educação, Plano de Habitação e outros temas que são implementadas como política pública no país. Então, eu acho que uma outra característica do Partido dos Trabalhadores é a participação popular na discussão e na elaboração de políticas públicas, seja nos municípios, estados ou para a União. Bom, quero agradecer a presença desses dois amigos. Eu passou meia hora rapidinho, discuti muita coisa, um papo muito gostoso, de forma também muito sincera e sem meias palavras, que é a melhor forma de se discutir. Quero agradecer a Paulo Costa. Obrigado pela presença, Paulo. Eu que agradeço, Roberto. Agradeço também os telespectadores. E, numa outra ocasião, a gente pode discutir um pouco mais essa questão da organização da macro, porque nós enveredamos pela questão da macropolítica nacional. Não, é verdade, mas era importante a gente colocar esse tema. Acho que foi rico, acho que deu uma boa contribuição para o debate democrático aqui no seu programa. Mais uma vez agradeço, estamos à disposição para uma próxima. Bom, então essa discussão aqui, depois esse programa vai para as redes sociais, você pode acompanhar também pelas redes sociais. Douglas, obrigado pelo papo aí, muito bacana, você deu boas explicações e falou de forma sincera a respeito de assuntos polêmicos, viu? Muito obrigado, Paulo. Douglas. Eu que agradeço a oportunidade de ter participado desse debate e dizer para o conjunto da militância petista, para os simpatizantes e os companheiros dos demais partidos que, para nós, eu acho que nós saímos de um processo de eleição direta, onde aqui no estado de São Paulo, 71 mil filiados elegeram o companheiro Emídio, presidente estadual do PT,
a nível nacional, mais de 410 mil filiados participaram. E o PT, que inova sempre no PT, hoje nós temos a paridade de gênero, 50% de homens, 50% de mulheres. E nós temos cota também para jovens, 20% do Diretório Nacional, do Diretório Estadual e dos diretórios municipais são constituídos por jovens. E da macro também. E da macro também. E 14% de todas essas instâncias nós temos que ter companheiros e companheiras negras. Então, eu acho que o PT é um partido que ele tem inovado no sentido de organizar o partido e incluir, né, todos aqueles que formam o país aí, sejam homens, mulheres, negros, índios e jovens. Muito obrigado, Douglas. Obrigado, Paulo. Gente, muito obrigado pela audiência. E você sempre tem um programa aqui com pessoas inteligentes que debatam nossa cidade e nossa região. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.